Então, sim, pode iniciar. Olá, bem-vindos aí ao nosso encontro 2 da nossa disciplina, né, de organização e administração de estabelecimentos farmacêuticos, né? É um prazer estarmos aí juntos novamente nessa fantástica disciplina empreendedora, gerencial, né, e que nos permite aí assimilar necessidades técnicas com habilidades, né, soft skills correlacionadas aí com a questão da administração, né? Muitos de vocês, como técnicos de farmácia, poderão ser o gerente de uma determinada loja, né, de uma determinada farmácia, de uma determinada drogaria. Várias redes em expansão têm buscado o perfil desse profissional, né? Que ele possa gerenciar, administrar o negócio em parceria com o farmacêutico, né? Então, o técnico, muitas das vezes, é que acaba tendo essa atribuição de ser o gerente da loja, né? Enquanto que o farmacêutico ele é, né, o gerente técnico. Então, os dois caminham juntos. E é extremamente necessário essa visão empreendedora, essa visão de gestão, e essa nossa disciplina ela trabalha exatamente esse processo, exatamente essa necessidade de você, enquanto profissional, ter essa habilidade de gerenciar o seu negócio, né? E hoje, então, o que está previsto aí para a gente ver, né? Princípios de marketing aplicado aí à farmácia e drogaria. Hoje é fundamental. Não adianta só eu ter a minha farmácia, a minha drogaria em uma determinada região, mas eu tenho que fazer que a minha região e outras regiões que possam agregar conheçam, sabe, aquilo que eu tenho lá naquele determinado estabelecimento para oferecer. Então, eu tenho que trabalhar aí com os desejos, com as necessidades, né? E, hoje em dia, em paralelo, precisa ter aí também as redes sociais, sem dúvida nenhuma. Hoje, ninguém mais sobrevive se não tiver aí, no mínimo, um Instagram para poder fazer ali, né, o seu marketing, a sua visibilidade regional, dentro daquele contexto que você precisa para o público-alvo, extremamente fundamental. E no finalzinho da nossa aula, nós vamos pincelar aqui o princípio da gestão de estoque. Quando a gente fala de farmácia e drogaria, tem que estar nítido. Nem sempre o produto que vende mais é aquele que te garante maior faturamento. Então, eu tenho produtos que, às vezes, em unidades, vendem menor, mas lá no final ele me dá um faturamento maior. São produtos de valor agregado, né, maior em relação a determinados produtos. E aí, a curva ABC é uma curva estatística exatamente para poder vislumbrar esse princípio. Qual é o seu produto que não pode faltar na sua drogaria? Porque ele é que garante o seu maior faturamento. E aí a gente precisa estar de olho nesse estoque, vamos dizer. E aí uma das ferramentas fantásticas que nos ajuda no controle deste estoque e na necessidade de estar de olho dentro desse princípio é a curva ABC. Então, a gente começa aqui falando um pouquinho sobre marketing, né?
Mas o que é marketing? Muita gente confunde marketing com publicidade, com propaganda. E os três conceitos, de certa forma, estão interligados, mas apresentam aplicabilidade em termos de gestão, com propósitos e objetivos um pouco diferentes, apesar da interlocução, né? Então, muita gente acha que marketing é só propaganda para lançamento de um produto inovador, né? É uma campanha. Ah, eu estou aqui com a campanha do shampoo A. Leve 3 unidades, pague 2. Ou leve 2, né? E ganhe a terceira, né? Campanha de a atividade social. Reduzir o fumo ao dirigir, né? Um desconto ao ganhar um cupom. Então, ali existem estabelecimentos que fornecem um cupom. Na hora que você vai fazer, seja presencial, seja online, aquela compra, você apresenta um cupom, se for presencial, ou digita o código do cupom, por exemplo, naquela compra que é digital ali, né? Ganhar um segundo produto ao comprar um produto, né? Semelhante àquela que eu falei aqui no início. Liquidação em uma loja. Mas então o que é marketing? Aqui nesses exemplos eu misturei um pouco de tudo. De marketing propriamente dito, de propaganda e de publicidade. De certa forma, para o seu estabelecimento. Você trabalhando numa farmácia, numa drogaria, seja em nível gerencial, seja em nível técnico, né? Seja em nível operacional, sem dúvida nenhuma, você está interligado com esse processo, né? Então, a publicidade, ela tenta deixar claro onde eu estou, né? É comercial, né? Ela é paga. Você vai pagar a rádio para poder falar sobre você. Você vai pagar aí, por exemplo, a rede integração para poder passar a sua propaganda na televisão, né? E ela quer pegar um público maior possível. Então, a publicidade, ela tem a finalidade de divulgar em massa o seu estabelecimento, né? E ela tenta apelar aqui pelo seguinte: o que eu vou te oferecer, ninguém te oferece como eu estou te oferecendo. Seja para atender uma necessidade, um desejo, um sonho seu, né? Para poder trazer para você o aspecto do prazer, que ele foi importante para você, né? Então, isso é o princípio da publicidade. A propaganda. A propaganda, ela é ideológica. Eu quero comunicar. Então, aqui, não sei se vocês já viram algumas ruas de algumas cidades, a gente está passando, tem sempre o pessoal quer fazer exame de vista, quer um dentista, né? Na própria farmácia. Vamos entrar, né? Está divulgando, está comunicando. Opa, vamos ao nosso serviço, vamos ao nosso produto, né? Ela é dirigida ao indivíduo que está ali, né? Seja divulgando, panfletando, né? Mas ela tem esse propósito de tentar chamar quem às vezes não estava nem pensando em entrar numa farmácia naquele determinado momento, né? Enquanto que marketing é o processo de atrair e manter o cliente. E aí, dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria, o marketing é extremamente importante, porque aqui a gente está tentando buscar a fidelidade, a fidelização. Então, um dos produtos, um dos serviços que um estabelecimento farmacêutico mais tem
que o marketing tenta agregar é o serviço farmacêutico. Então, a minha farmácia pode ter lá um atendimento específico para o diabético. Então, você vai tentar atrair os diabéticos e fidelizá-los para os hipertensos, né? Para a vacina. Então, vai ter a divulgação, propaganda, né? Vai ter que ter a ampla publicidade. Muitas das vezes, para poder atrair, eu vou utilizar as outras ferramentas, publicidade e propaganda. Mas acaba que a ferramenta maior aqui é manter esse cliente. E aí é ferramenta de marketing, né? É a fidelização. Não adianta só eu atrair, eu tenho que manter. Se ele usa um medicamento contínuo, ou mesmo que esporádico, ele tem que ter, como se diz, na memória. Falou em farmácia, é lá que eu vou comprar. Isso é fidelidade. Isso é marketing. Tem a ver com boa localização, com bom atendimento, com a qualidade do produto, a diversidade do produto, atendendo a necessidade, e eu não tenho dúvida que é ali que eu quero buscar o meu processo. Então, por isso, o marketing é uma ferramenta gerencial extremamente importante. Então, o que é marketing? Né? Planejar, executar a concepção, o estabelecimento de preços, de promoção, distribuição de ideias, produtos e serviços, a fim de criar satisfação, tanto para o vai ao seu estabelecimento, tanto para a questão organizacional. Então, o marketing ele trabalha muito com o viés. Se eu consigo atender o cliente dentro de um princípio das ferramentas do marketing, eu consigo atender a minha necessidade organizacional. Então, o marketing ele trabalha muito com esse princípio. Então, o marketing ele procura o equilíbrio entre a oferta e a demanda, né? Não é a arte de descobrir maneiras inteligentes de descartar, né? Mas é a arte de criar valor genuíno para os clientes. Ele precisa entender que o seu produto e o seu serviço é importante para ele. E o valor que você proporciona para ele é muito maior, né? Então, é a arte de ajudar os clientes a tornarem-se ainda melhores. Opa, se você está usando esse produto da minha farmácia, quer dizer que você tem maior valor, vamos dizer assim. Está te deixando diferente. Está fazendo uma concepção, seja em termos de saúde, de vaidade, de necessidade, de desejo, de sonho, né? Mas ele está entendendo que aquele produto ali está mudando a vida dele, pensando num parâmetro de qualidade de vida, né? Então, marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos, né? Define e mede sua magnitude e seu potencial e transforma isso em rentabilidade, mercado-alvo, bem-sucessão da empresa, né? Decide sobre qual produto eu vou ter ali para diversificar, para diferenciar, né? Para servir à necessidade, ao desejo daquele público-alvo, né? Para poder pensar em atender o cliente, para fidelizar o cliente. Isso é marketing, né? Então, o marketing ele trabalha com a necessidade, né? Todos nós temos uma necessidade, seja de cunho individual, de cunho coletivo, né, familiar ali,
e que muitas das vezes essa necessidade nos faz buscar o estabelecimento farmacêutico, né? Então, dentro dessa necessidade nossa, ela é um estado natural de carência percebida por todo ser vivo, né? Ah, eu quero é aquele shampoo e eu só encontro ele naquela farmácia. Mulheres, eu quero aquela tintura do cabelo e eu só encontro naquela farmácia. Ou seja, eu entendo a necessidade, né, transbordada em carência, porque eu preciso é daquele produto, então eu sei que aquilo dali eu preciso verificar. Essa necessidade, como que eu transformo isso em faturamento? Como que eu transformo isso em aproximar você do meu estabelecimento? E a partir do momento que você aproximou, perdão, como que eu vou reter você? Como que eu vou manter a sua fidelidade? Aquelas ferramentas, né? O estabelecimento você comprou, você fez o seu cadastro, no mês do seu aniversário, no dia do seu aniversário, você recebe uma mensagem. Para poder dizer que você é importante, para poder manter fidelidade, né? Pesquisa, você comprou e você vai fazer a pesquisa, como que você foi atendido, como que foi o uso do produto, né? Se você indica para alguém, isso é pesquisa que está avaliando a sua necessidade. Se a sua necessidade foi atendida para poder manter a fidelidade, né? Então, dentro dessas necessidades, a gente tem o que a gente chama necessidade declarada. O cliente já vai sabendo o que quer. Você tem tal produto, eu quero tantas unidades, né? Tem necessidades reais. O cliente quer saber o que quer e para quê. Então, às vezes, ele chega lá e fala: eu estou atrás de um shampoo. O que você me indica? Ele sabe que ele quer o shampoo, mas ele quer indicações de várias possibilidades, né? Necessidades não declaradas. O cliente espera ser bem servido. Quem de nós já deixou de retornar em um estabelecimento porque não foi bem atendido? Diferentemente de voltar em um estabelecimento porque a gente foi bem atendido, com sorriso. Seja bem-vindo, bom dia, o que eu posso lhe atender? Né? Ah, mesmo que eu não consegui te atender, mas foi um prazer né, conversar com você, saber da sua necessidade, retorna, quem sabe da próxima vez. Isso, essa necessidade de ser bem atendido, só abre portas, né? Às vezes ele foi com interesse de um produto, você não tinha, mas ele acaba levando outro simplesmente porque foi bem atendido. E aí ele vê, de repente olha para o lado alguma coisa, não, mas então o que é isso? O que é esse produto? Né? Pensando aqui no produção farmacêutica, o que é essa vitamina? O que é esse suplemento? Deixa eu levar, né? Necessidade de algo mais. Então, aqui sempre tem. Ele chega com a prescrição médica, vai ser atendido, e você fala: opa, eu tenho aqui uma vitamina, eu tenho aqui né, uma indicação de algo que, de repente, ele vê que possa ser útil para ele, que possa atender a necessidade dele, e ele levar também, né? Necessidades secretas. Por isso que ter ali, ó, prateleiras, disposições à vista de produtos e serviços. E ele não chegou e não te contou, mas quando ele viu, opa, é isso que eu estava procurando, né? E aí deixa claro, vamos dizer assim. Mas o importante aqui é, todos nós temos necessidades.
E todas as vezes que a gente vai buscar um estabelecimento farmacêutico, né, e um cliente chega no nosso estabelecimento que a gente está trabalhando ali, nós precisamos aguçar essas necessidades para que ele possa sair dali atendido nessa sua, mesmo que ali abrangente, mas a gente ter as ferramentas para poder trabalhar com isso, né? Desejos, né? Fatores psicológicos. Todos nós temos os desejos de usar determinado produto e ele melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, os desejos, né? Moçada, juventude, tem aquele desejo em cascata. Se o grupo utiliza, eu também quero, né? Então, hoje em dia, aí, ó, seja batons, maquiagens, utensílios, são valores que agregam desejos, tanto individuais quanto coletivos. Tem a ver aí, ó, com a cultura, o contexto social, crenças do indivíduo ou do grupo. E aí eu posso estar atendendo dentro desse conceito, dentro desse princípio que a gente tem. Demanda é a vontade de um desejo através da procura e aquisição. Então, eu tenho que estar preparado. Demanda. Se eu tenho público para comprar, eu tenho que ter o produto para vender. É a demanda, né? Se eu deixar a minha prateleira com espaço vazio, o concorrente está lá com o produto, vai atender a demanda e eu vou perder, né? Então, eu tenho que estar atento. A curva ABC ajuda muito nesse quesito. Quais os principais produtos que agregam valor e que, de certa forma, não podem faltar na minha drogaria pela questão da demanda e pela questão do faturamento que eu tenho aqui predisposto para esse meu produto, para esse meu serviço, né? Então, produto, drogarias e farmácias, medicamentos, né? É o produto principal que a gente tem. Serviços, os meus serviços farmacêuticos, a glicemia, aferir pressão, o atendimento farmacêutico, né? Então, tudo isso são serviços que fazem a diferença tanto para atrair quanto para reter aqueles determinados clientes potenciais e fidedignos do nosso estabelecimento. Sempre que alguém sair da nossa drogaria, da nossa farmácia com algum produto ou serviço, o sentimento psicológico que ele tem que ter é que aquilo que ele está levando, ou que aquilo que ele foi assistido, tem utilidade para ele. Então, que traz para ele uma comodidade, uma simplicidade que resolve alguma coisa na vida dele, né? O sentimento de utilidade é isso que eu comprei ou isso que eu utilizei como serviço lá está resolvendo um problema meu. Foi útil para mim, né? E aí eu vejo nisso um valor, né? Então, o valor significa para mim foi útil. Para mim sempre vai ser útil. Então, é o grau de satisfação, né? Se resolveu para mim, foi útil para mim, tem valor para mim. Então, eu vou buscar novamente. Vou adquirir novamente esse produto, esse serviço. Teve valor para mim. E ele não importa, às vezes, nem de pagar um pouco mais, né? Porque ele entende na necessidade do desejo que foi atendido, então foi útil, então tem valor para ele, né? E aí ele tem o grau de satisfação, né? É o grau de aceitação relativo ao desempenho, à qualidade percebida no produto ou serviço.
caminha muito com o item anterior, mas é a percepção de satisfação, de sorriso, o quanto foi, né, o valor que teve para mim, que resolveu o meu problema, eu tive a satisfação desse princípio. E aí, troca. Opa, não tem agora aquele produto, aquele serviço que eu comprei da outra vez, né? Com alguns medicamentos, né, principalmente aí genéricos, referência, similares, pode acontecer. E às vezes aqui a gente precisa ter a barganha técnica, mas de informar, ó, esse seu medicamento que é o referência, eu posso fazer a troca, você vai sentir o mesmo valor, vai atender a sua necessidade, tanto terapêutica quanto, né, psicológica, vamos dizer assim, mas a gente não precisa dizer dessa forma, mas dizer, ó, eu consigo fazer aí a equivalência pelo genérico que eu tenho aqui hoje, com um valor, inclusive, mais baixo. Então, você pode tentar fazer, desde quando possível, né? Tanto tecnicamente, pegando aqui no aspecto da farmácia, quando é possível, para um produto, para um serviço, se possa existir ali a devida troca ou necessidade para ser assistido aquele determinado cliente, né? Transações. Farmácias e drogarias, transações financeiras. Eu preciso vender o meu produto, receber a retribuição financeira para que o meu negócio seja sustentável. Eu tenho o aluguel para pagar, eu tenho os funcionários para pagar, eu tenho medicamentos para poder comprar e repor o estoque. Então, precisa ter as transações financeiras, o retorno financeiro para poder correlacionar esse princípio. E em termos de relacionamento, um excelente relacionamento com o cliente em primeira situação, a fidelização do cliente, e eu também preciso ter bom relacionamento com os fornecedores, para poder conseguir barganhar prazos, para conseguir barganhar descontos, né? Eu preciso ter isso. O ideal aqui, que eu consiga comprar do meu fornecedor com prazo para poder pagar e do cliente eu receber com o maior prazo rápido à vista possível, para que eu consiga depois pagar o meu fornecedor, né? Então tem toda essa estratégia aí também, né? E dentro do mercado, eu tenho os meus clientes efetivos, aqueles que precisam e buscam o meu produto, o meu serviço, mas eu também tenho que ter os clientes potenciais para aumentar essa minha cartela, né? Para aumentar o meu faturamento via a busca do meu produto, do meu serviço, né? Então, olha o quanto é fantástico pensar nisso enquanto gestor ou profissional de um estabelecimento, né? E aí o mercado potencial é aquele que mais pode garantir o seu faturamento, porque o seu mercado efetivo, ele é fixo. E aí ele te ajuda muito com os custos fixos. Mas aquele que principalmente possa te ajudar a aumentar o seu faturamento é, sem dúvida nenhuma, o cliente ou mercado potencial, né? Então, o mercado potencial, consumidores que manifestam interesse suficiente para uma oferta definida, devem ter renda suficiente para comprar o seu produto ou serviço e devem ter acesso fácil a ele, sentindo que ele tem valor para ele, né?
O mercado disponível é o conjunto dos consumidores que têm interesse, renda e acesso à demanda, e o mercado-alvo é a parte do mercado disponível e qualificado que a empresa decide atingir, né? Um exemplo clássico aqui, ó, mercado potencial. Aí eu tenho como fazer uma cartela de convênio com determinada empresa. Então, os funcionários daquela empresa, ao comprar aqui, tem 10% de desconto. Você está aumentando o seu mercado potencial. Muitos, às vezes, não moram nem naquele bairro, né? Mas, a partir do momento que sabe que tem os 10% de desconto, você está atraindo eles. Mercado potencial, né? E aí, a tendência é aumentar o seu faturamento. Uma questão importante, posicionamento perante o mercado, né? Então, eu quero concorrer com preço mais baixo do que os meus concorrentes. Quero tentar ganhar em unidades de venda. Não, eu quero colocar o meu produto onde que o brasileiro sente que quando ele paga um pouco mais caro, tem um pouco mais de valor, né? Isso tem a ver aí com a cultura brasileira. Então, o meu produto, o meu serviço vai ter um preço um pouquinho mais alto do que o meu concorrente, para, né, inferir um valor maior em relação aos meus concorrentes. Isso é posicionamento de mercado, né? Então, desenvolver um produto e uma imagem da empresa capaz de ocupar uma posição competitiva e significativa no inconsciente do consumidor. Então, qual o valor que você quer que a pessoa entenda que o seu produto e o seu serviço têm? Isso é o seu posicionamento de mercado, né? É realmente estar na mente do consumidor. E aí a gente chega no que a gente chama as ferramentas de marketing. Então, dentro das ferramentas de marketing, nós temos os 4 As do marketing. Análise é a fase de identificação de forças no mercado, né? Como a política, como a sociedade, legislação, tecnologia e concorrência estão no mercado. Como está a minha força para estar em compliance, né? Por exemplo, com a legislação e para poder competir com a concorrência, né? A adaptação. Os meus produtos, os meus serviços precisam ser dinâmicos a ponto de não ser estático. Um exemplo que a gente passou aqui em fase de adaptação foi a pandemia. Estabelecimentos farmacêuticos que logo colocaram entrega por motoboy, por exemplo, sobreviveram. E aqueles que não quiseram investir e não viram que essa adaptação era necessária no momento pandêmico, fecharam as portas, por exemplo, né? Ativação. Eu tenho que concretizar planos. Eu preciso avaliar cada etapa se eu estou conseguindo alcançar aquele objetivo. Se eu não estou conseguindo alcançar aquele objetivo, para corrigir, e a preventiva para que eu não possa errar mais dentro daquele item, dentro daquela meta, né? E a avaliação é a fase, né, onde que eu avalio aí os esforços, o atendimento das metas, as ações corretivas, as ações preventivas e reestruturo se for necessário. Precisa ser um processo dinâmico, não pode ser estático. Os P's do marketing. Aqui é
qual o produto ou serviço a sua farmácia, a sua drogaria vai ter, né? Qual a sua praça? Onde você vai instalar? Porque ali é um lugar de fácil e grande fluxo de pessoas, né? Por exemplo, é perto de ponto de ônibus, é perto de banco, é perto de hospital. Essa praça, o local que você está ali instalando a sua farmácia, a sua drogaria, consegue ter um público para ser atendido, né? Qual a promoção? Qual o chamariz que eu vou utilizar para a minha farmácia? E quando a gente pensa em promoção, tem que estar claro que precisa ser uma isca. Você coloca, por exemplo, um produto barato para chamar o cliente, mas sabendo que quando ele vai comprar esse produto, ele também vai levar um outro, né? É o que a gente chama marketing de isca, né? Em supermercado a gente vê muito isso, né? Colocam lá, por exemplo, um leite, às vezes um preço mais baixo, mas porque sabe que você vai no mínimo levar a margarina, você vai levar o pão, você vai levar o café, outros produtos juntos, né? Então, aí, dentro desse princípio aí, é importante o aspecto da promoção, preço, né? Como que eu vou atender a demanda com o preço que ele entende que tem valor para ele, mas que não me impacta também no aspecto de faturamento? Preciso agregar valor para que o meu faturamento também não seja prejudicado, né? E sem dúvida nenhuma, pessoas, quem é meu público potencial, quem é meu público eficaz, né? Como que eu vou fazer para atrair essas pessoas? Quando a gente fala em prestação de serviços e produtos, como é uma farmácia, uma drogaria, nós não sobrevivemos sem as pessoas. Desde aquelas que precisam trabalhar conosco, desde aquelas que precisam ser os nossos clientes. As pessoas são um elo fundamental para que possa acontecer o processo. E os 4 Cs do marketing, né? Quais os meus produtos desencadeiam necessidades e desejos do consumidor? Qual o preço vai fazer aqui custo para satisfazer o consumidor? Qual a praça vai ser conveniente para poder comprar? Então, por exemplo, com a pandemia, muita gente continuou comprando via remoto. Prefere ainda que seja entregue em casa. Então, ainda é necessário ter a praça de entrega remota. Muitas pessoas estão fazendo agora busca para ser mais rápido o atendimento. Você compra de casa da internet e só passa num drive-thru para poder retirar o seu produto. Isso eu estou falando de farmácias e drogarias, né? Então, como essa praça vai atender ao público? E precisa ter uma excelente comunicação, precisa ter o merchandising, né? Precisa ter a publicidade, né? Para poder as pessoas saberem como que você está. E dentro dessa comunicação eu reforço aquilo que eu falei lá no início da nossa aula. Hoje é inconcebível você não ter um canal em rede social para fazer a comunicação do seu produto, do seu serviço. Mesmo drogarias, mesmo farmácias, precisam o tempo todo ter esse canal de comunicação que são as redes sociais. Hoje é fundamental. Então, no marketing de relacionamento, mudança de foco, cliente. Concorrência crescente e exigências. Se cliente tem desejo, como você irá satisfazê-lo? Qualidade e tecnologia não são mais diferenciais. Isso é obrigatório, né?
E na web você tem muitas opções, muitos leilões. Então, você também precisa utilizar a web como uma ferramenta a seu favor. No marketing de relacionamento, é aquilo que a gente falou. Aquela carteirinha que você é cliente, que eles te ligam no dia do seu aniversário ou datas especiais, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Tenho produtos novos, venha conhecer. Isso a gente chama marketing de relacionamento. É manter você no radar. Aproximar você todas as vezes que for necessário, né? Então, no marketing de relacionamento, tem que estar muito claro. Como que encontramos você? Como que conhecemos você? Seus desejos, suas necessidades, o que você mais gosta, o que você menos gosta, né? Até mesmo em farmácia e drogaria. Você sabe que o seu Joãozinho é hipertenso, que ele levou o medicamento para 30 dias. Então, manda uma mensagem para ele, seu João, sua medicação já deve estar no fim, aguardamos você para retornar, para poder manter o seu tratamento e a sua saúde, né? Então, isso é marketing de relacionamento, é manter o contato, é manter a fidelidade, é dizer, né, através desse contato, que você é importante e dar esse sentido de valor. Ele se sente, opa, eu sou importante, eu preciso ir lá, né? Ele me trata bem, ele me atende bem. Olha o requisito de valor, né? Como a gente está colocando. Tentamos assegurar que você obtenha de nós aquilo que quer. Né? Verificamos se você está obtendo aquilo que lhe prometemos. Por isso recebe aquela pesquisa de satisfação, né? Para poder saber, né, tanto do atendimento, quanto do produto, quanto do estabelecimento, quanto, né, numa visão geral, está o seu grau de satisfação, né? Ou o que precisamos mudar. Porque, às vezes, essa pesquisa de satisfação nos mostra também, opa, não está legal isso. Isso precisa mudar. Isso eu preciso de uma ação corretiva, né? Então, isso também é fundamental. E, sem dúvida nenhuma, se a gente vai iniciar um estabelecimento farmacêutico, está pensando em ampliar o estabelecimento farmacêutico, né? Sem dúvida nenhuma, você tem que começar com um determinado planejamento. Até para conseguir investimento bancário, né, um financiamento aí, né, seja a nível governamental, bancário, para o seu estabelecimento, você precisa apresentar isso na forma de um documento. Não adianta eu chegar no banco apenas de boca e falar: quero abrir uma farmácia, eu estou precisando de um financiamento X. Você não vai conseguir isso se você não mostrar com dados. E aqui, ó, nesses dados, cai muito aqueles P's do marketing. E cai muito a estruturação no que a gente chama plano de marketing. Plano de marketing, ele vem tirar aquilo que está só na mente e deixar como documento, né, no que a gente chama plano de marketing. Então, a união dos componentes desse plano de marketing, eu vou dizer que é o meu plano estratégico. E aí, quando eu vou buscar o financiamento, é isso que eu vou levar. Então, o plano de marketing ele é dividido. No plano de marketing propriamente dito, os P's do marketing, no plano de produção, então, numa farmácia, numa drogaria, plano de produção aqui tem a ver com quanto que eu vou vender de tantas unidades, de tantos serviços, né? Quantos funcionários, né? Como que fica cargo de reposição. Então, o ciclo de vida aqui do meu produto. Plano financeiro,
qual vai ser a estratégia de lucro, de venda, reposição, né? Plano de RH, que são os funcionários, remuneração, pagamento, benefícios, né? Então, eu preciso já prever tudo isso antes de poder buscar o recurso para poder fazer a abertura do meu processo. E independente disso, mesmo que eu já tenha o recurso, o plano vai conseguir estruturar para que eu possa utilizar esse recurso da melhor forma possível. E aí, diante disso, eu consigo estabelecer as principais metas, as principais necessidades para poder manter vivo o meu negócio. Porque eu preciso começar a pensar aqui no plano financeiro em quanto tempo eu recupero aquilo que foi investido, quanto que eu preciso faturar mensalmente para poder manter o meu fluxo de funcionamento, para que eu possa ter o ponto de equilíbrio, né? E faturar acima, né? Ponto de equilíbrio significa ali o que eu ganho, eu consigo pagar aquilo que eu preciso, né? Mas eu preciso, agora, o quanto que eu preciso estar acima do meu ponto de equilíbrio, que é o meu lucro, né? O faturar é importante, que é a quantidade total que entra. Mas nesse faturamento eu tenho que pagar as despesas e tenho que pensar que vai sobrar 10, 20, 40, 50%, qual que é o valor que você quer como garantia do seu negócio. Outra coisa, não pode misturar suas dívidas pessoais com a dívida com o faturamento do negócio. Então, não tem que ir lá todo dia no caixa e tirar 100, 200, 500 reais, por exemplo, né? Pensando aqui você como dono do seu negócio. Não, estabelece, você tem o seu salário ali, o seu... Não pode misturar com o faturamento do negócio. Muitas empresas, inclusive farmacêuticas, falem exatamente porque tem esse cunho familiar e as pessoas misturam dívidas pessoais, né, contas pessoais com o negócio. Vai lá e tira o dinheiro do negócio para poder pagar aquilo que é seu pessoal. Não pode ser assim. Né? Então, o plano de marketing ele tem que ter sintonia com os objetivos e com o que a empresa pretende atingir a longo prazo. Estabelece objetivos, metas e estratégias do composto do marketing. Então, eu tenho aqui meu plano de vendas, meu plano de propaganda, meu plano de merchandising, meu plano de novos negócios. Merchandising. O que é importante aqui? Ó? Comprei o meu Captopril lá no balcão, mas na hora que eu vou passar para o caixa, eu estou vendo cheio ali ó, de chocolates, balas, então eu estou aguçando para que leve, né, produtos que às vezes ele não estava com interesse. Então, olha para vocês verem aí em farmácias e drogarias. O caminho do caixa, ele é cheio de guloseimas, cheio de outras produtos, independente do medicamento, exatamente para aguçar você a levar. Não deixa de ser um merchandising. Está ali no caminho que você vai passar para te deixar à vista, para aguçar a sua vontade. Né? Então, pequenas e médias empresas, qual é o caminho? Prepare um plano. Liste problemas e oportunidades. Então, existe a ferramenta análise SWOT, né? Forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Mencione objetivos específicos. Desenvolva estratégias.
estabeleça orçamentos. Tem que estar claro isso, qual vai ser seu custo, né? Qual vai ser o seu lucro, né? Projete vendas e lucros. Empresas mais complexas. Precisa estabelecer objetivos corporativos, realizar pesquisa de marketing externo, né? Realizar pesquisa de marketing interno, realizar análise de pontos fortes, né? Uma análise SWOT, como a gente falou, estabelecer meio objetivos de marketing, estimar os resultados esperados e desenvolver estratégias de marketing e plano de ação. Desenvolva programas que incluam propagandas e planos de promoções, elabore orçamentos, escreva o plano. Lembra, tem que sair da memória, tem que virar um documento, né? Comunique o plano, use um sistema de controle no plano para poder ir analisando e reveja e atualize. Ele precisa ser dinâmico o tempo todo. Então, o plano de marketing, como documento, ele tem um sumário, que é o resumo do plano, com as principais recomendações, ações, sua preparação. Uma introdução que fornece as premissas do plano e um perfil da situação desejada. O meu produto, o meu serviço é tal, vai atender o público tal, a minha expectativa de faturamento é tal e de lucro tal. Então, a introdução, ela tenta resumir tudo isso. A análise SWOT, né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, fundamental. Inclusive, processos seletivos, entrevistas de emprego, muitas das vezes cai ferramenta da análise SWOT, né? Objetivos de marketing, objetivos a serem alcançados, quantificados, né? Estratégias de marketing, defensiva, desenvolvimento ou ataque, ou a mistura de duas, prazos, custos e responsabilidades, promoção de vendas, orçamentos, demonstrativo de resultados, controle e atuação, né? Então, monitoramento e controle para medir o desempenho e avaliar se aquilo que foi projetado está sendo atendido. Quando a gente chega na farmácia, merchandise fundamental. Realização no ponto de venda de atividades que têm o objetivo de expor no mercado o produto certo, no tempo e no lugar certo, em quantidade e preço adequado, fazendo com que o produto passe nos olhos para a mão do consumidor. Aquilo que eu falei, está ali, ó, num corredor para o caixa. Não é dos produtos que você tinha em mente quando entrou na farmácia, mas está muito na sua vista, acaba aguçando a vontade, né? Então, produtos que às vezes já estão prevendo daqui 4, 5 meses vencer. Então, eu vou colocar ele ali à vista no merchandising para ele poder sair mais rápido. Lembrando que alguns medicamentos não podem, né? Mas alguns suplementos alimentares, por exemplo, podem, né? Mas é fazer circular mais rápido. Então, o merchandising, ele depende da aparência do produto, da facilidade que ele tem de acesso ao produto, da conveniência de seu preço e lembrança da utilização do produto, favorecida pela sua visualização em materiais promocionais, né? Então, às vezes, ele viu isso lá na merchandising, que tem muito, por exemplo, em novela. Coloca lá o produto tal, por exemplo, desodorante Above, né? O desodorante da marca X. E aí, quando você vai na farmácia, você quer buscar esse desodorante, é merchandising, né? Deixou à vista o seu produto e você fica fácil de poder buscar. Então, uso adequado de materiais de merchandising, né? Então, na farmácia, chegam diariamente diversos materiais promocionais, né? Então,
distribuir esse material. Né? É importante conhecer as diversas peças existentes, suas finalidades. Pode ser ali um folder, um banner, a bandeirinha, né, que está ali. Ó. Então, os materiais promocionais, né, aquela uma folha que tem ali as principais promoções daquele estabelecimento, tem por objetivo criar impacto no consumidor, utilizando-se de argumentos claros, rápidos e convenientes, que valorizam os atributos do produto a fim de favorecer a sua compra por impulso. Então, aqui é um display. Está ali a amostra, né? Ó, um número de materiais, diferentes formas de matérias-primas, né? Tá a exposição. Podem estar folhetos, também bem fundamental. Porta-folhetos, aquele que a própria pessoa vai lá e pega, né? Tá ali na cartazes, aquelas bandeirinhas, né? Banners, tags de preços, né? Cartazes aí que tem que informar o preço de produto, material aéreo, né? Que são as bandeirinhas, faixas de gôndolas, que é essa que eu falei aqui, ó, que direciona para o caixa, né? Cheio de material, sinalizadores, até no piso, né? Geralmente tem aquelas etiquetas com a propaganda de algum produto, de algum serviço, né? Ó, que são os adesivos de chão, tabloides, totem. São várias ferramentas, relógio de parede, protetores de porta. Tudo isso auxilia dentro desse princípio e faz a diferença, né? A gente não pode perder de vista, né? A farmácia, ela é um estabelecimento de saúde, sem dúvida, mas ela também precisa vender para ser sustentável, para ela sobreviver. Então, precisa utilizar dessas ferramentas com o propósito exatamente de sobrevivência, né? Que senão ela não sobrevive. E quando a gente fala de farmácia, sem dúvida nenhuma, uma das principais ferramentas para poder garantir a oferta, para garantir a demanda e ter essa sustentabilidade é a gestão de estoque. E dentro da gestão de estoque, é extremamente fundamental saber qual os produtos que mais contribuem para o seu faturamento, né? E qual o percentual desse faturamento, né, que envolve, que ajuda, que auxilia dentro desse princípio. E aí, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas que mais auxiliam a entender esse propósito do que está sendo útil, monitorar o que você está vendendo e está incorporando ali no seu negócio, é a curva ABC. Então, nós vamos ver aqui um princípio, né, da curva ABC, como que ela é utilizada para verificar
Um minutinho, que parece que não está projetando aqui. Só um minutinho. Na aula de hoje, a gente vai resolver um exercício aqui para a construção da curva ABC, que vai combinar aqui gráficos de colunas com gráficos de linhas. A curva ABC é um conceito aí utilizado na área de gestão. Vou deixar até um linkzinho com a explicação teórica sobre esse conceito, mas que é bastante interessante e bastante útil, e você pode aplicar em diversos processos. Aqui eu já tenho o resultado final. Eu coloquei ele primeiro para a gente entender aonde que a gente quer chegar e aí depois a gente parte para a construção. Perceba que eu tenho aqui alguns produtos e eles têm um determinado valor de faturamento. Na coluna do lado, eu tenho o percentual do faturamento que aquele produto representa no montante total. Ou seja, esses 5 milhões aqui da bolsa, ele representa 30% do meu montante total. E assim por diante. O sapato representa 24%, a bermuda 21% e assim por diante. O percentual acumulado é fazendo a soma de maneira aqui gradativa de um produto para o outro. E aí um conceito importante é que a sua tabela tem que estar organizada de forma decrescente, isto é, do maior valor para o menor. Para a gente entender o percentual acumulado, então, quando eu estou analisando só a primeira linha, eu só tenho aqui a bolsa, que é os próprios 30%. Quando eu somo o sapato com a bolsa, 24 mais 30%, eu tenho aqui os 54%. Somando mais 21%, eu chego no 75% e assim por diante. Isso vai nos ajudar a entender quais são aqueles produtos principais e, entendendo quais são os produtos principais que representam a maior parte do meu faturamento, eu posso ali tomar decisões inteligentes de forma a otimizar diversos processos. E aí vai depender do seu contexto. Legal? Foi só para a gente entender este processo. E aqui embaixo eu tenho indicadores também, A, B e C, cada um com a sua representatividade do valor acumulado. Isto é, produtos que estejam até 80% do valor acumulado vão receber um conceito A. Produto que esteja de 80% até 95%, de 80,1% até 95%, vão receber um conceito B. Isso do valor acumulado. E produtos que estejam a partir de 95% até 100% vão receber um conceito C, porque eles têm uma importância ali menor do meu faturamento. Esses valores foram colocados por mim com base numa referência que eu consultei, mas você pode alterar para classificar os seus produtos, os seus itens de maneira diferente, tá? Então, isso aqui vai dar essa flexibilidade também. Entendido esse conceito inicial, vamos então para a construção dessa estrutura. Bora lá então. A primeira coisa que eu quero descobrir aqui é o meu faturamento total. Posso utilizar Alt igual, que é um atalho, ou escrever lá a função soma. Tenho aqui que eu faturei, somando todos os produtos, 18 milhões e alguma coisa. Qual que é o percentual de faturamento de cada um desses produtos? Simples, né? Basta eu dividir o faturamento daquele produto pelo faturamento total. Como eu quero arrastar essa fórmula, eu tenho que lembrar de travar o faturamento total, porque ele sempre vai estar aqui em B11, ele não vai arrastar na hora que eu descer a fórmula para as demais linhas.
Beleza, então eu descobri que a bolsa é 30% e tenho aqui o percentual de faturamento que cada um dos produtos representa. Agora eu vou fazer o valor acumulado. Qual é o valor acumulado? Como eu estou analisando a primeira linha, eu só tenho a bolsa, é a própria bolsa. Agora, para as demais linhas, eu poderia fazer o quê? Pegar o valor do produto que eu estou analisando agora e somar com o valor do produto que está acima dele. Então, tenho aqui 54%. Se eu vou arrastando, vai dar certinho, até o final chegar aqui nos meus 100%. Só que eu posso fazer uma fórmula direta. Vamos pensar aqui, igual, soma, e aí eu vou somar C2 até C2. Professor, por que você fez isso? Se liga na estratégia. Estou somando de C2 até C2, ou seja, o próprio C2. Só que eu vou travar esse primeiro C2. Então, estou somando C2 até C2, mas travei o início e não o final. Na hora que eu arrasto, olha o que vai acontecer. A célula de baixo está somando C2 até C3, e é isso que eu quero. Eu quero pegar a linha de cima com a linha atual. O travamento do C2 aqui é crucial para que ele fique fixo e o intervalo vá se expandindo linha a linha. Agora, neste caso aqui, ele está pegando de C2 até C4. Depois, ele vai pegar de C2 até C5 e assim por diante. Então, tenho aqui essa estrutura utilizando a função soma e mantendo uma uniformidade das funções. Beleza? Dica boa, não é? E agora é a classificação do conceito, que a gente também já sabe. Vou utilizar aqui a função se. O que eu vou comparar? Vai ser um se composto, mas não difícil. Muito parecido com aquele aprovado, reprovado e recuperação. Se o valor acumulado for menor ou igual a 80%, significa que ele vai estar no conceito A. E aí lembra o seguinte, o valor percentual aqui do meu indicador, ele tem que estar travado para eu poder arrastar. Assim como o próprio indicador, porque na hora que eu arrastar, esse 80% sempre está aqui em B15 e o A sempre está em A15. Se não for, eu vou fazer uma outra comparação. Eu vou comparar se o acumulado deste produto é menor ou igual a 95%. Porque ele só vai pular para a segunda comparação se a primeira não for atendida. Vai funcionar perfeitamente. Ele só vai comparar se um produto passou dos 80% se, de fato, ele for maior que 80%. Porque senão ele já cai na primeira regra. E ele já analisa certinho. Meu trabalho é fácil porque eu uso clique A. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso fazer em uma visualização de lista. Depois, defino uma prioridade e uma data de entrega para manter menor que 80% e nem menor que 95%, ele vai ser menor que 100%. Porque é a última regra que eu tenho e nenhum produto ultrapassa os 100%. Então, a minha última regra, travei aqui o conceito C. Fechei, ele me deu uma mensagem que fala conceito A. 54% ainda está no conceito A. 75% ainda está no conceito A. Agora ele tem que pular para o conceito B, porque passou dos 80%. Se eu analisar a fórmula, lembra disso, tá? Só relembrando a função se composta. Veja por que ele chegou no B ali. Ele avaliou que o produto está aqui com 83%, na verdade 82,5% alguma coisa, e fez a comparação para verificar se 83% é menor ou igual a 80%. Ele descobriu que não é, e é aí que ele pula para o próximo se, fazendo a outra comparação. E aí ele vai comparar se 82,5%, 83% abreviando, é menor ou igual a 95%. Isso é verdadeiro. Como é verdadeiro, ele vai escrever para mim conceito B. É o meu resultado final. Beleza? Se tiver alguma dúvida, volte aí nas aulas lá do módulo 3. Arrastando todo mundo, eu tenho aqui todas as classificações. Agora, eu vou gerar a minha curva ABC através do meu gráfico. Bora lá! Seleciono os produtos, seleciono o percentual de faturamento e o percentual acumulado.
inserir. Vamos gerar aqui um gráfico de colunas e aí a gente vai transformar a coluna laranja em uma linha. O que a gente vai fazer aqui? Vou até retirar a linha de grade. Posso ajustar também o eixo, porque só vai até 100%. Então, no máximo aqui, vamos colocar 1,0, 100%. Beleza? Pode deixar variando de 2 em 2, de 20 em 20%, para ficar ali mais limpo. Show de bola! E agora eu vou pegar essa coluna aqui, ou clico com o botão direito em alterar tipo de gráfico, ou venho aqui em alterar tipo de gráfico, ou posso clicar em inserir também e informar que ela vai ser uma linha. Show de bola! Agora eu tenho aqui as colunas representando os produtos e aquele faturamento daquele produto. E aqui eu tenho a curva ABC, que é o meu valor acumulado. E vamos fazer outras personalizações desse gráfico. Primeiro, título. Vamos colocar aqui, curva ABC. Vou retirar o contorno desse gráfico, sem contorno. OK. Botão direito, formatar a série de dados. Vamos deixar as colunas ali mais gordinhas. OK, 50% ali ficou bom. E agora eu vou adicionar rótulo de dados. Na hora que eu adiciono um rótulo de dados, veja que ele está colocando aqui o faturamento. Só que eu quero mostrar o conceito também. Botão direito, formatar rótulo de dados. E aí eu vou indicar valor a partir das células e busco aqui todos os meus conceitos. OK, apareceu ali o conceito também. Quero mostrar o conceito e o percentual? Já está OK. Quero mostrar só o conceito? Desmarca valor e vai ficar só o conceito. E aí você poderia aplicar uma formatação aqui, vou até colocar diferente do meu gabarito, para você ter outras possibilidades, tá? Mas você já está sabendo quais os seus produtos são classificados ali como A, B ou C, para que você possa fazer as devidas análises e dar os devidos tratamentos. Opa, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho? Você sabia também que Beleza, pessoal. Então, sem dúvida nenhuma, na curva BC, aqueles itens que ele classificou como A são os itens que não pode faltar, porque são os itens que, no seu estoque, garante maior faturamento. Às vezes, ele não precisa vender mais, mas ele tem valor agregado muito maior. E aí ele ajuda muito mais no faturamento do que os outros itens, mesmo que às vezes ele venda numa quantidade unitária maior, mas no total não chega àquele determinado faturamento. Então, ele ajuda a entender esse princípio. Quais os itens que te ajudam no faturamento e maior proporção e maior probabilidade que a gente tenha ali. Show de bola? Então, hoje a gente fica por aqui. Não esqueçam de reassistir a aula, se necessário, estudar a trilha, fazer os exercícios. Qualquer dúvida, aciona a Lívia, aciona a Júlia, qualquer coisa elas também me acionam e vamos juntos. Grande abraço, até a aula 3. Tudo de bom, pessoal. Grande abraço.